Tá bom, é isso aí, queria ouvir. Vou pedir para aquelas pessoas bonitas lá atrás ocupar o lugar das outras bonitas que estavam aqui. Tá? Você sozinho pode. Vai ficar sozinho. Deixa tudo funcionando aí, vem aqui. Que depois eu vou tirar foto. Tô. Uhum. Vocês não sabem como é bom quando, sabe, as cadeiras ficam cheias assim. Olha aí, nossa, mudou tudo. Estava lá em cima? De quem que é essa chave? Prazer, esse aqui é o Bruno. Vamos lá, pessoal. Vamos orar mais uma vez. E nessa oração, a gente quer pedir a Deus que a outra metade dessa reunião seja um tempo de ouvir o Espírito Santo. Né? Quando nós cantamos, nós expressamos, nós falamos com Deus. Nós colocamos para fora aquilo que Ele mesmo já colocou em nós. Né? Ele próprio já colocou em nós. Então, nós expressamos a Ele na oração, no louvor, no testemunho. E quando a gente para, agora é a vez dele falar para a gente ouvir. Então, vamos pedir que seja assim nos próximos minutos. Deus, nosso Pai que está no céu, que está na terra, que está em nós, está entre nós. Pai que chama os seus filhos pelo nome, sobrenome, pelo código genético, pelo cheiro, pela cor dos olhos. Pela filiação. Pai que nos chama pelo nome porque vê em nós a cobertura do sangue de Jesus. Pai que, mesmo muitas vezes, nós, filhos, duvidando da Tua paternidade, o Senhor nunca desistiu, não desiste, jamais desistirá dos seus. O Senhor que enviou o Teu Espírito Santo, prometido, anunciado por Jesus, cumprido depois da ascensão de Jesus, derramado no dia de Pentecostes e posteriormente a todas as pessoas que recebem Jesus como Salvador. O Teu Espírito que habita em nós, o Teu Espírito que quer espaço em nosso coração, na nossa vida, para continuar a obra do Senhor, para continuar o agir do Senhor. É a esse Espírito que nós queremos pedir agora que ministre aos nossos corações, que convença-nos, que quebre barreiras, que derrube paredes e que traga aquela paz, aquele shalom que só o Senhor pode dar. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido para esse tempo de meditação na palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá. Atos 26, aqui eu só vou fazer leitura, tá? Caindo nós por terra, ouvi uma voz que dizia, em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque me persegue, dura coisa é para você recalcitrar, lutar, bater, chutar contra o aguilhão, ou os aguilhões. Já ensinei sobre isso. Se alguém está aqui hoje, nem sabe o que é que eu estou falando, tenha a liberdade para me procurar, para a gente falar pessoalmente sobre isso. Esse aqui é o Paulo, ou Saulo, né? Paulo antes da conversão dele, que a gente podia dizer assim, que era verdadeiramente um boi teimoso, difícil de ser conduzido até que ele tenha um encontro com Jesus.
Vocês já ouviram aqui o Tiago, o Alexandre e eu falando sobre isso. Renunciar não é perder, é trocar o temporário pelo eterno. A gente viu isso aqui também a respeito de discipulado. Discipulado é alguém que não apenas, o discípulo, né, é alguém que não apenas ouve os ensinamentos de Jesus, mas busca viver de acordo com eles e imitar na sua vida. Então a gente separou aqui 4 tipos de discípulo: um que acha que é, aquele que é o escutador de história e o imitador de Jesus. Mas tem um quarto, né? Então esses aqui, ó, tem esses 3 e tem o versículo que fala a respeito disso. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Pode falar que é, pode falar que deseja, mas se não tiver renúncia, guarda essa palavra, se não tiver renúncia, não pode ser discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus é aquele que renuncia. É só você lembrar, quando Jesus chama homens para seguir Ele, Ele chama homens que não podem levar nada com eles. E eles vão morrer nos próximos anos da vida deles. Eles vão morrer para eles, para poder viver para Jesus. Então, discipulado é isso. E aí, talvez o cristão moderno, pós-moderno, ele vai dizer assim, mas como assim? E os meus direitos? Como assim? E os meus direitos? Essa coisa aí está errada. Nós não temos direitos desde que Jesus nos salvou. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para jogar no chão, nem para adubo, né? E como não é todo mundo que ouve, o próprio Jesus falou assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu oro para que você ouça o Espírito de Deus a respeito disso. Ah, pastor, eu não estou entendendo muito bem esse negócio, ou meus direitos, como é que fica? Dá para a gente conversar sobre isso e tal? Aí eu preciso colocar o versículo que eu coloquei aqui, porque assim, a gente não vai, nossa carne com o Espírito de Deus nunca vai combinar. Nunca vai combinar. Então, guarda isso. A luta da carne e do Espírito, ela é constante e permanente. Por isso, lá em Isaías está escrito, os meus pensamentos não são... Deus disse isso, não foi o Isaías, foi Deus, tá? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os caminhos de vocês. Quem declara isso? O Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, Deus já adiantou a nós que essas questões aí de carnalidade e espiritualidade realmente é real, é presente, e a gente precisa entender isso. Então, somos o vaso e Ele é o oleiro, somos a criatura, Ele é o Criador, somos os perdidos que foram achados, Ele é o Salvador que resgatou, e a gente vai assimilando na vida cristã essas coisas para que haja transformação das nossas vidas. Pastor, para que transformação? Porque o mundo está cansado, sempre esteve e hoje está pior. O mundo está cansado das mesmices, o mundo está precisando de Deus. O mundo precisa de homens e mulheres que mostrem o significado do sal, o brilho da luz e o bom perfume de Jesus. Você é essa pessoa que pode colaborar? Vou fazer uma pergunta aqui que está fora do texto aqui. Hoje de manhã, quem aqui levantou e fez pedidos a Deus? Certo. Amanhã de manhã, segunda-feira, você vai querer dobrar esse pedido, porque é segunda-feira. Diz que segunda-feira é pior, né? Então, você vai lá. E olha, gente, é um dia abençoado, segunda-feira. Porque o primeiro você já entregou para o Senhor, então o segundo você vai entregar também, como o terceiro, o quarto, quinto, só que daí você vai fazer aquilo que Deus nos dá como prazer, que é lá fora buscar o pão. Então amanhã, quando você levantar, você não vai fazer pedido a Ele, você vai fazer uma pergunta a Deus. Guarda essa pergunta. A pergunta é assim: Deus, Papai do céu, o que o Senhor está precisando hoje?
O que o Senhor está querendo que eu faça? O que o Senhor precisa que eu faça hoje? Beleza? Combinados? É assim, ó, você vai perguntar para Deus, o que o Senhor está precisando hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Experimente fazer essa oração. De verdade, tá? Não é mantra, não. Não é assim para fazer oração e ver o que vai acontecer, porque você é curioso. Não. Faça, porque você está falando com Ele, você não vai brincar com isso. Você vai dizer para Ele assim, o que o Senhor precisa que eu faça hoje? O que o Senhor está precisando, Deus? E daí o resto Ele vai conversar com você. Quando eu estava falando do discípulo, eu mostrei ali para você 3, né? Aquele que acha que é, aquele que gosta de ouvir história, aquele que imita, mas nós temos um outro aqui que é o discípulo decepcionado, né? Isso aqui parece que fala bastante para nós. É o discípulo, uma hora a gente vai trabalhar isso aqui, tá? É o discípulo que quer resposta imediata, resultado no formato dele, colheita abundante, e ele quer o reino dele, inclusive ele como rei, no lugar da cruz. Tá? Isso aqui é um outro momento que a gente vai trabalhar isso. Mas perceba quantos discípulos estão decepcionados. Discípulos mesmo, porque é a pessoa que já começou a andar com Jesus. Ele começou. Então, quando Jesus chamou ele não ficou sentado e disse, não. Quando ele estava andando com Jesus, ele não foi aquele que falou para Jesus assim, comprei uma junta de bois e preciso lá conferir. Não é esse. Nem aquele que diz, vou me casar, não tenho tempo agora. Não é esse. Nem aquele que diz, eu comprei terras e preciso ir lá, né, que isso aí faz parte daquela parábola que Jesus ensinou. Parábola? Uma história que Jesus ensinou. Não é esse tipo de discípulo. Estou falando do discípulo que ele começou a andar com Jesus, ele começou a pisar exatamente onde Jesus pisava, porque o discípulo ele faz isso, é o aluno que vai atrás do mestre pisando no mesmo lugar que o mestre pisa. Ele começou a fazer tudo isso. Até uma hora, coisas da terra ou coisas do céu decepcionaram ele. Quando se fala de coisas da terra, normalmente estamos falando de relações humanas. Quando estamos falando das coisas do céu, normalmente estamos falando de situações espirituais. E se você está falando de situações espirituais, obviamente não estamos falando de coisas do céu, porque do céu não vem nada que nos decepciona. Estamos falando de um outro céu, onde habita demônios, onde habita o reino das trevas. O reino das trevas, sim, de lá vem decepções. Então, de lá vem aquilo que é para destruir a sua vida espiritual. Então, quando se fala de decepções, de discípulo decepcionado, estamos falando de pessoas que se decepcionam porque, de alguma maneira, foram influenciados por espírito maligno, e esse espírito maligno arrebentaram com a vida espiritual dela, ou estamos falando de pessoas aqui na terra se relacionando com pessoas que se decepcionam com pessoas. Agora, vamos lá. Nada disso é justificável. Porque quando se trata de situações espirituais, nós temos toda uma armadura que Deus mandou a gente se revestir. E quando nós estamos falando de relações interpessoais, estamos falando daquilo que a gente pode e não pode. Uma das coisas que a gente não pode é ter expectativas erradas sobre pessoas. Compreendidos? Então, quando nós temos expectativas erradas sobre pessoas, deixamos Deus de lado, colocamos nosso olhar em pessoas e nos decepcionamos com pessoas. Então, guarda isso, um dia a gente vai ver esse negócio direitinho. Esse é o discípulo decepcionado. Como não é exatamente isso que a gente quer trabalhar nesses próximos domingos, eu comecei semana passada falando disso aqui. Quando nós temos discípulos decepcionados, algumas coisas vão entrar aí invariavelmente. Uma delas é a relação que nós temos com dinheiro, a relação que nós temos com produção, trabalho, tá? A relação que nós temos com autoridades, e a relação que nós temos com a nossa própria vida carnal e espiritual. Isso aqui é um negócio assim para a gente pensar bastante. Tem mais, como eu havia dito semana passada, tem muito mais, aqui essa lista pode ser acrescentada,
Mas separando essas 4, eu diria que isso aqui trata de pontos nevrálgicos da nossa vida. Alguns mais, outros menos. Quem aqui vai ao dentista e pede para o dentista anestesiar só para fazer uma... Hã? Já vi risada aí? Esse cara sou eu. Né? Fui lá essa semana dentista, ela diz, tá aqui, eu fazer a limpeza, né? Raspagem, limpeza, tal, dá para anestesiar? Ela disse, toma vergonha na cara, rapaz. Só faltava essa. Porque, gente, quando aquele negócio encosta, só para fazer limpeza, aquilo me arrepia inteiro. Ah, meu Deus. Tem lugares que... Uma vez eu tive um abscesso aqui na canela, que ficou desse tamanho, podre. Vai lá no médico, o médico diz, isso aqui tem que abrir, tem que limpar os ossos, limpar o osso, né? Tem que ir lá no osso. E não dá para fazer com anestesia, porque não pega. Aí a Eliane subiu em cima da perna, enfermeiro na outra, ele cortou, foi lá, fez, eu berrava, mas aguentei. Agora dente eu não aguento. Uns mais, outros menos. Alguns pontos do nosso corpo mais sensíveis, outros menos sensíveis. Então, quando se fala de algumas questões da nossa vida, em algumas delas nós somos mais sensíveis, outras nós somos menos sensíveis. Por exemplo, falar de dinheiro para algumas pessoas não é problema, para outros, nossa, anestesia, vai, anestesia. Autoridade, tem uns que não tem nenhum problema, tem outros que diz, já estou com a espada. E assim vai. Então, nós começamos semana passada, eu quero passar para vocês agora, a partir de onde eu parei, porque eu separei ali, para você não chutar aguilhão, tá? Não chutar vara de ferro, ponta de ferro, não adianta chutar ou dar para trás como um animal, porque quanto mais você fizer isso, mais vai, o quê? Vai não é machucar o outro, vai se machucar. Quanto mais boi teimoso, mais ataca o aguilhão, mais vai se machucar. Porque o teimoso é assim, ele morre, mas não se entrega, né? E como eu coloquei outro dia, de repente, falar de dinheiro, nossa, de jeito nenhum, esse negócio, eu não concordo, não acho, e você vai começar a chutar a vara de ferro. E vai perder as pernas. Mas vai sobrar o bolso, né? Vai sobrar o bolso, não vai? Aí você vai começar a dar murro em ponta de faca, que é uma expressão nossa, brasileira, né? Daí vai perder os braços, mas ainda vai preservar o bolso, né? E sem pernas e sem braços, só com o bolso, alguém vai te roubar. Vai enfiar a mão no teu bolso. Então eu quero pedir para você uma coisa aqui bem legal. Desarme o seu coração para esse assunto. Tem pessoas aqui que me conhecem há 30 anos, Zé, 20 anos, sei lá, a gente está ficando tão velho que a gente nem... Quanto? 24. Quantas vezes nesses 24 anos você me ouviu falar de dinheiro? Davi Amarce também, quantos anos, vocês mais até. Provavelmente, aguente, provavelmente, quase certo que sim, que pelo fato desse pastor aqui falar muito pouco sobre esse assunto, a igreja padece. E aí, quero colocar uma coisa aqui para vocês. Essa igreja não tem despesa com pastor. Essa igreja aqui não tem financiamentos a pagar. Essa igreja não tem dívida com impostos. Essa igreja não tem dívida com funcionários. Não tem nem compromisso com funcionários. Essa igreja tem basicamente uma despesa que é aluguel e simples manutenção. Só.
Guarda isso. Segunda coisa, o padrão de pessoas que frequentam esta igreja não é um padrão que você diz, esta igreja é formada por famílias carentes. Não é. Guarda isso. Não somos famílias carentes, que precisa de auxílio de governo, que precisa de passar todo mês, pegar a cesta básica, que tem dificuldades. Não é. No entanto, eu sou capaz de afirmar praticamente certo que talvez esta igreja aqui, em toda essa região de Curitiba, é a que menos coloca dinheiro no reino de Deus. Porque vira e mexe, tem pessoas aqui nesta igreja pagando contas, porque nós não temos saldo. Tivemos aí tempos atrás, que foram mostrados em relatórios, que era reserva, contando sempre 2, 3, no máximo estourando 4 aluguéis. Veja, como são contas a pagar, nem era nosso, já como temos um contrato de aluguel, era um dinheiro que já entraria para pagar aluguel. Então, não era reservas da igreja para a igreja. Até porque eu não concordo que a igreja tem que guardar dinheiro, porque dinheiro não é da igreja, é do reino de Deus. Então, bem administrado, como sempre foi, as coisas acontecem. Então, quando eu estou entrando nesse assunto, eu entro para falar muito em paz, porque eu não estou falando em defesa, causa própria, muito menos por necessidade, eu estou falando daquilo que é Bíblia. Ok? Então, a partir dali, o Espírito de Deus vai falar com você a respeito disso. Tá? Olha, pastor, mas os negócios de dízimo, não sei o quê. Tira da sua cabeça, tira da sua mente a palavra dízimo, porque dízimo já foi, pessoal. Dízimo é antigo. Dízimo era o start, era o começo, era o início, era o básico, era para começar a aprender a fazer. Só isso. No Novo Testamento, Jesus falou, é como se ele falasse assim, eu trago as coisas novas aqui, os mandamentos, eles foram para dar direção, porque no reino onde ele é rei, e nós somos parte do reino dele, ele está dizendo assim, eu sou tudo. Aí cabe a você acreditar nisso ou não. Agora, você acreditando ou não, não muda nada para ele, muda para você. Não muda nada para ele, muda para a igreja. Não muda nada para ele, muda para as nossas vidas. Porque ele vai continuar sendo ele, dono de todas as coisas, senhor de tudo. Ele não tem necessidade de nada. Ele não tem caixa 1, não tem caixa 2, não tem tesouraria. Ele não tem etiquetas nos bens dele, como uma empresa tem que etiquetar todos os bens. Ele não precisa pôr etiqueta nos bens dele. Ele não tem um escritório de administração para acompanhar todos os valores de todos os bens. Não precisa, porque tudo é dele, sempre foi dele, foi ele que fez, ele que criou, principalmente para nós. Então, descanse o seu coração em Deus, para que esse negócio aqui comece a tratar a igreja e a gente possa ver na vida desta igreja um resultado muito rápido. Entenderam? Um resultado muito rápido, não é coisa para ficar, vou ver, vou pensar, vou agilizar, mas vou agilizar na hora que der, na hora que virar o ano, depois que eu terminar minhas contas, meu financiamento, na hora que eu entender melhor, não, estamos falando daquilo que é convencimento do Espírito de Deus na sua vida, porque lá em Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, Paulo falando para o pastor Timóteo, ele fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí você precisa pegar, como eu disse, uma tabelinha e joga lá, males, causadores de males.
Confere para ver se o dinheiro está por trás disso. Vai lá, dá uma checada, vê se é mesmo isso aí. Mas vai até a raiz, para ver se Paulo está certo. Se Paulo estiver errado, a gente faz uma assembleia aqui na igreja, e a gente faz uma ata, registra isso e a gente protesta ele. Tá? Vai que o Espírito Santo falou para ele uma coisa e ele entendeu outra. Aí registrou errado. Então a gente protesta ele. Ele diz assim, é a raiz de todos os males. E por causa disso, gente, cobiça o que é? Cobiça o que é? Camiseta bonita é assim. Quanto você pagou? Onde você comprou? Quem que te deu de presente? Será que ela me conhece? Será que ela daria para mim? Rapaz, deixa eu ver a etiqueta. Eu vou querer uma igual. Entendeu? Não serve, né? Bonito o anel, né? Rapaz, esse óculos. Entendeu? Tudo que você tem, eu acho bonito. E tem gente tão cara de pau que chega e realmente faz isso que eu fiz, né? Nossa, mas que bonito, onde é que você comprou? Não sei o quê, deixa eu ver se serve para mim. Coloca, então já marca o lugar e vai lá comprar igual. Domingo que vem está aqui, igualzinho. Esse bolo, onde é que você comprou esse bolo? Nossa, que bolo delicioso! Onde é que você comprou? Eu comprei na Panetele. Mas a Panetele é caro, né? É caro, mas é bom, né? Aí ela vai lá na Panetele e compra igual e chega e diz, esse bolo assim, porque o fulano comprou esse bolo e mas bolo, cara, pode dar dor de barriga nela, mas o bolo é bom porque o outro comprou o bolo e era gostoso. Triste. Carro, casa, emprego, títulos. Já pensou quanta gente indo fazer a matrícula lá para o vestibular? O que você vai fazer no vestibular mesmo? Eu vou fazer curso, eu acho que eu vou fazer também. Cara, isso é muito sério. Você está falando de uma escolha de profissão, de vocação, que Deus deu a vocação, você tem que escolher dentro da vontade de Deus, mas você está pensando em fazer do outro porque você está cobiçando, ou seja, aquilo que é dado por Deus para aquela pessoa, aquilo que é vocação de Deus, chamado de Deus para aquela pessoa, para que ela possa cumprir uma missão, você está cobiçando. E esse cobiçar, ele abrange muitas coisas. Nesse caso aqui, está falando de coisas materiais. E aí quando você vê ali, o amor ao dinheiro espera todos os males, e alguns por cobiça, por desejo errado, tá? Porque desejar a gente pode desejar, desejo errado, se desviaram da fé, olha que ponto chega, não desviou da fé não, desviou porque você está diferente, desviou porque o seu coração está mudado, desviou porque o teu semblante caiu. Pessoas quando elas, veja que tem a ver com decepcionado aqui, né? Ela quer, ela não consegue, ela se decepciona, ela deseja, ela não consegue, o semblante cai. Bico aumenta. Não é? O bicudo. E alguns se desviam da fé, ficam frustrados. Trabalhei o ano inteiro. Sabe o que eu tenho agora no final do ano? Nada. Trabalhei o ano inteiro. O fulano aqui também trabalhou. O irmão aqui também trabalhou. Essa turma aqui todinha trabalhou, todos eles vão sair de férias. Vocês vão sair de férias? Agora aquele lado lá está reclamando. Nós também trabalhamos o ano inteiro e a gente não vai sair de férias. Que raiva. Que raiva. Decepcionado. Também assim, já que não vou, nem na igreja eu coloco os pés. Janeiro inteiro. Vou tirar minhas férias em casa, todo domingo. O que é isso? É o bicudo, teimoso, com raiva. E aí ele não percebe que essas pequenas coisas vão desviando ele de um pensamento, que é o pensamento dele com Deus. Se desvia da fé. E aí o que eu acho interessantíssimo é que desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com o quê? Com dores. O que nós estamos falando agora há pouco? Não é o sujeito que está chutando o aguilhão? Gente,
traspassaram a si mesmo com muitas dores. Não é o sujeito que meteu o pé no aguilhão de ferro, entrou na coxa dele, o aguilhão, atravessou, raspando como é que é lá o nome da veia lá? Aquela, né? Raspando, causando dores. Mas você sabe o que vai acontecer amanhã novamente com esse sujeito? Mancando. Ele vai chutar de novo com a outra. É isso. Dinheiro. Dinheiro em si, não. Qual o problema mesmo? O amor. Lá em Mateus 6, 24, Jesus também falou assim para nós: ninguém pode servir a dois senhores. Olha aqui para mim. Ninguém pode. Ninguém pode. Pessoal, ninguém pode. Jesus falou isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ponto, acabou. Mas qual Senhor? Qualquer Senhor. Qualquer Deus. Ninguém pode servir. Ninguém, não é você, não é eu, não é. Ele não estava falando para pessoas daquela época e hoje não vale, ele está dizendo para nós, igreja, povo de Deus. Ele está dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, seja lá qual Senhor for. Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou vai dedicar-se a um e vai desprezar o outro. Porque quando se trata de devoção e amor a Deus, não há lugar para 2, 3, 4, 5 deuses na nossa vida. É apenas um lugar. E ele explica agora qual seria o segundo Deus a qual ele está se referindo aí. Como é que é o nome dele? Dinheiro, riqueza, mamon. Ó, gente, não é mamona, não é mamão, não é mão, é mamon. Nome que se dava a um Deus naqueles dias que arrebentava com a espiritualidade das pessoas. Elas acreditavam tanto nesse Deus da prosperidade, Deus da riqueza, que elas se dedicavam a Ele de um jeito assim, expressava a Ele um jeito tão forte que competia ou tentava competir com o amor a Deus. Aí Jesus ele diz: ninguém pode servir a dois deuses. Como você sabe que você serve a dois deuses? Ou a mais do que dois? Não é que serve, tenta servir. Porque não tem jeito, gente, ó. Ali está dizendo, ou você vai dedicar um e desprezar o outro, ou vai desprezar um e amar o outro, então não tem como. São tentativas frustradas, porque no final não dá certo, no final não funciona. Agora, porque veja comigo uma coisa, se eu tentasse fazer e desse certo, eu manteria, não manteria? Mesmo sendo errado, mas não dá certo. Não dá certo. Como é que você sabe que mamon está pegando você? Tem ideia? É quando você faz matemática, faz as contas e descobre que o assunto dinheiro consome grande tempo da sua vida. Quando você faz o cálculo, assunto dinheiro é aquele que te pega todos os dias e te põe para dormir cansado. Te põe para dormir estressado. Te põe para dormir frustrado. Te põe para dormir decepcionado. Te põe para dormir preocupado. Te põe para dormir numa cama de boletos. Entenderam? Você descobre que ali, bem ali, vai para o trabalho e você pensa assim, como é que eu faço tudo isso e ganho só isso?
O que eu preciso fazer mais para produzir e ganhar mais? Então, se isso aí é algo que está latejando em você, temos problema nesse assunto aí, nesse ponto aí, tá? Tem mamão aqui no meio. Então vamos lá. Um outro versículo que ele é muito interessante para a gente aprender, lá em Provérbios, um livro de sabedoria, o Deus que inspirou e deu ao homem, essa palavra ele coloca assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é isso aqui? É uma palavra dizendo claramente, numa linguagem simples, numa linguagem de sabedoria, expressando aquilo que é para ser na vida cristã, uma vida cristã de honra a Deus. Então está lá, ó, bem claro, honra ao Senhor. Só isso aqui, ó, essa palavrinha honra, ela destrinchada, ela traz uma riqueza enorme. Honra ao Senhor com os teus bens. Você gosta de fazer lista de teus bens? Não? Que tal fazer? Já que vamos aproveitar esses dias para a gente falar nesse assunto, pega lá a planilha Excel, pega um caderno, pega uma caderneta. Caderneta não vai dar, porque não vai caber tudo. Estou falando sério. Vocês acham que caderneta cabe? Não cabe. Você vai pegar um cadernão daquele universitário, vai pegar uma planilha e você vai começar a lançar teus bens. Sabe por onde que você vai? Primeira gaveta que você abre, gaveta de meias. Conta quantas meias tem lá e coloca. Tantos pares de meia. Se quiser classificar, pode classificar em cores, tipos, quente, frio, grande, pequeno. Abra o outro armário, a outra porta do armário. Depois de você abrir as outras gavetas, abre outra porta do armário e vai lá. Quantas camisetas, quantas blusas de frio. Vai lá, quantas calças. Você vai ficar uma semana dentro desse quarto. Cama, que tipo de cama? O que tem na cabeceira da cama? Quantos carregadores espetados ali? Depois vai para outro quarto, você vai ficar mais uma semana lá. E vai passando. Quando chegar na cozinha, só a Tamile, ela vai ficar uns 6 meses contando potes. Porque eu nunca vi gostar de pote. Vai lá nas gavetas dos itens de cozinha e começa. E lá no final, depois de algum tempo, você vai colocar as coisas. Eu tenho carro, eu tenho uma casa, eu tenho... Não estou falando de colocar pessoa, não estou falando da riqueza de pessoas, estou falando de coisas materiais. Entenderam por que caderneta não cabe tudo? Então, esses teus bens, eles são de quem? Meu. Trabalhei com a força do meu braço. Conquistei, comprei, administro. Nunca foram seus. Nunca. Não, mas de quem é então? Do teu Senhor. Do teu Senhor. Aí o versículo está dizendo assim, honra o Senhor com ele. Mas pastor, com um potinho, daqueles potinhos de R$1,99 da Sanremo? Honra o Senhor com ele. Mas como é que eu posso honrar o Senhor com um potinho de R$99? Enfia uma coisa que tem valor ali dentro, um pedaço de pudim, por exemplo, e chega para o teu pastor e dá de presente. Com pote e tudo. Vocês estão entendendo? O potinho não é seu, também não é meu. O pudim é. O pote não é seu. Você abençoa alguém, adoça a vida de alguém. Vai lá no teu vizinho, atravessa a rua e vai lá para o teu vizinho. O vizinho, é o seguinte, ó, minha mulher acabou de fazer aqui um pudim, eu sei que todo homem gosta de pudim. Cara, não existe um. Tá? Não é resto da geladeira, tá?
pudim, ó, deixa esfriar um pouquinho, esse aqui é para você. Você mora sozinho, eu sei que é difícil você fazer pudim e tal. Vai lá e entrega para o amigo. Honra o Senhor. Não é o pudim, não. É o teu coração. Não é o potinho, é o teu coração. E assim vai. Uma chave, sabe? Uma chave de fenda. É uma coisa que você diz assim, eu tenho chave de fenda lá que eu não sei classificar. Você já estava olhando para que tudo isso? E algumas estragam a ponta e ficam com dó de jogar fora da ponta. Né? Ainda acho que eu vou aproveitar aquilo lá. Né? Cara, aquilo lá não é nosso. Bom, deixa eu andar aqui. Diz aqui, com os teus bens e com as primícias. Essa é outra palavra. Primícia é o quê? Primícia é o quê? Primeiro, você acabou de chegar em casa com a tua compra. Você foi no supermercado. Hoje em dia a gente não faz aquelas compras grandes como fazia antigamente. Mas quando você chega em casa com aquilo, você diz, que compra grande eu pude fazer? Como é que eu cheguei nessa compra? Eu cheguei nessa compra porque eu recebi do trabalho o meu valor. Esse valor, antes de eu consumir ele com as coisas que eu necessito, eu preciso tirar uma primícia. Nota que eu não estou falando de dízimo. Quem pode aproveitar alguma coisa dessa primícia? Veja, a primícia ela não tem quantidade. Você hoje fez a colheita e juntou sabe o que é balaio? Sabe, né? Os gaúchos todos sabem. Balaio, um cesto de palha grande. É palha? É palha. Vime. Um cesto de... Eu fiz uma colheita hoje e colhi 10 cestos 10 balaios de espigas de milho. Tenho 10 balaios de espiga de milho. Eu vou dizimar, eu vou começar a partir do dízimo, então a partir do dízimo seria a partir de um balaio. Porque são 10, você vai começar com 10%. Mas você pode pegar um outro balaio e dizer assim, eu vou tirar 20% das espigas, isso aqui, antes do dízimo, antes de qualquer coisa, porque são primícias. E vou dar para alguém. Primeiros frutos, primícias. Para quem? Para o necessitado, por exemplo. É que você não conhece essa turma que mora aqui na invasão. Tudo vagabundo. Descubra um necessitado. E tem. É que você não sabe em quem eles votam. Descubra um necessitado. Se você não consegue fazer isso, mas você vai ao supermercado, você vai lá e pega latas de leite e descobre uma família que precisa de leite para a criança. E você já leva a primícia dali. Então olha que coisa linda, na tua mente, Deus trabalhando e dizendo assim, de 10 você vai tirar o dízimo é a partir de. Então, começa com então, esse balaio não é meu. Se eu enfiar esse balaio na tuia, depósito, estou resgatando interior hoje, né? Se você jogar os 10 balaios lá, você está roubando, porque ele não é seu. Mas aqui, um está separado, esse outro aqui eu já tirei 20%. E daqui para frente eu tiro a oferta que eu quiser. Então, dízimo é uma coisa, primícia é outra, oferta é outra. Oferta é para quem? Todas elas para o Senhor. Todas. Você está dando às pessoas, ao reino dele, como se fosse a ele. Mas você está entregando a partir da consciência que você tem que Deus é Deus de todas as coisas. É Deus de tudo. De tudo. E como é que eu faço, pastor, para pagar minha conta? Isso não é o pensamento correto. Porque se você está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, ali está dizendo o quê? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiro e lagares era a expressão de riqueza daqueles tempos.
tinha também o gado, aqui que não aparece, e terras. Então, naquela época, quando se falava de uma pessoa rica, ela tinha ou terra, ou gado, ou plantações, ou celeiros, porque ela guardava as plantações. Ou ela tinha essas coisas misturadas. Tá? Então, fartarão. E antes da gente finalizar aqui, que eu acho que eu consigo mais um pouquinho, Paulo também fala aos irmãos lá em Coríntios, cada um contribua, segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso aqui é para resolver algumas questões aí, gente, de muita gente que acha que vai fazer negociação com Deus. Tipo assim, estou necessitado. Meu trabalho, gente, olha, meu trabalho, sei não se eu não ganho as contas até o final do ano. Então, deixa eu começar a dizimar. Deixa eu dar uma oferta para Deus dar uma ajudinha lá para o meu chefe, o meu gerente, o meu patrão, o supervisor. Deus quebrar o coração dele. Deus, olha, eu não estava fazendo isso antes, mas agora por necessidade eu vou começar a fazer. E olha, eu não estou triste. Olha aí a palavra do Senhor para a igreja. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por que que ele fala propôs no seu coração? Por quê, pessoal? Porque isso aqui não é lei. Isso aqui não é lei. Propor no coração é você olhar o quadro, você estar dentro do quadro, você entender a situação, ouvir o Espírito de Deus e dizer assim, Espírito de Deus, me leve nesse rio. E está resolvido. Se nós temos um Pai que cuida de nós, que nos conhece, sabe todas as coisas, e Ele sabe o que você está propondo no seu coração, Ele sabe o porquê você está propondo esse valor no seu coração. Agora, eu não consigo pensar que alguém vai sentar com Deus e vai falar para Deus assim, eu quero propor para o Senhor uma quantidade aqui pequena, porque, pois é, o negócio está feio aqui em casa. O senhor aceita em parcelas? O senhor aceita um pouco hoje, um pouco amanhã? Tem problema, Deus, se eu, assim... Não é essa a questão é alegria e tristeza. Eu posso falar mais uma coisa aqui? Nós sempre temos a ideia de que quando nós estamos dizimando, ofertando, nós estamos colocando tudo na igreja. Irmãos, amigos, não é na igreja. Na igreja. É no reino. Se essa igreja fosse uma igreja totalmente independente financeiramente, eu diria para você, não coloque aqui. Você já teve a alegria de mandar dinheiro para pessoas que você sabe que precisa e não são da igreja? Já teve a alegria de mandar dinheiro para missionário que você não conhece? Missionário que você conhece? É isso. Pastor, eu nem sabia disso. É que o pastor não fala isso na igreja. Experimente fazer, você vai descobrir um jeito de viver essa relação com o dinheiro, mas assim, tão satisfatória, que o teu coração vai transbordar. E eu não quero falar isso aqui até porque Deus sabe do meu coração, e eu nunca quis negociar nada com Ele. Então eu quero que vocês saibam, porque eu faço parte da sua família, e você faz parte da minha família, e isso aqui é a igreja.
O prazer que eu tenho de fazer isso excede qualquer negócio que eu feche, quando eu fecho um negócio na loja. E vou falar para você, cada vez mais eu descubro que eu gosto de fechar negócio. A Evelyn está sabendo disso agora. Cada vez que eu fecho um negócio, grande ou pequeno, eu sinto prazer, porque eu sei que cada cliente que Deus manda é porque Ele está dizendo para mim o que Ele já me disse há muito tempo. Eu sempre te sustentei e eu vou te sustentar até o fim. Eu tenho obrigação de administrar o futuro num sentido de não ser tolo, de gastar para chegar na velhice e chegar mais na velhice e chegar lá assim, eu não tenho nada, meu Deus do céu, não. Eu tenho obrigação e aquilo que não aproveitar vai ficar mesmo. Então, o prazer de você investir em coisas que você nem vê, rostos que você não vê, mas você sabe que você está pondo no reino é muito maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Então assim, Daniel, você gosta de fechar negócio? Gosto. Nossa, eu tenho um prazer de ver o dinheiro entrando na conta. Gente, como eu gosto, eu abro o aplicativo do banco umas 10 vezes no dia. Tchum, entrou, fechei, já vou lá pegar os dados e tal. Gosto, mas poder contribuir é muito melhor. Receber salário no final do mês, olhar o lerite, entrou na conta, pá, entrou bonito, estava vermelho, agora está azulzinho. Legal. Mais alegre do que isso você vai ficar quando você aprender o princípio de deixar Deus cuidar do seu dinheiro, que não é seu. Agora, o mundo, quando você sai daqui, ele já vai dizendo para você assim, ó, tá vendo? Aquele lá, você chega em casa agora, gente, você vai chegar em casa, você vai estacionar, churrasco, o vizinho está fazendo churrasco. Poxa vida, que raiva. Ou você chega lá agora e você vê que ele acabou de chegar com um carro novo. Uau! Não cobiça não. Não cobiça não. Deixa ele. Deus ama aquele que dá com alegria. Então não é por necessidade, Ele ama que dá com alegria. E não é que Deus só ama quem dá, tá? Deus ama, porque Deus é um Deus de alegria, Deus não é um Deus de reclamação. A reclamação é uma oração para o diabo, a oração para Deus é uma oração alegre, é uma oração de quem está contente, é uma oração de devoção. Tiraram de mim 4 minutos, né? Foi o Caio. Então me devolve os 4 minutos. Pode ficar em pé, pessoal, mas eu vou ler mais um versículo. Nós vamos embora já. Eu não gosto de passar do meio-dia, mas eu só quero ler mais um versículo com vocês aqui. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5, Paulo, provavelmente quem escreveu Hebreus, ele fala assim: sejam os vossos costumes sem... ficando decepcionado com o que tendes. Contentando-vos com o que tendes. Contentamento. Não te deixarei, ele diz, nem te desampararei. Então, se durante esses 45 minutos que você estava ouvindo isso aqui, você ficou pensando assim, e se eu der esse passo, não vai faltar? E se eu der esse passo, não vai encrencar lá os boletos? E se der esse passo, a Copel não vai cortar a minha luz? E se der esse passo, eu vou ter dinheiro por gasolina? E se der esse passo, eu vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde? E se der esse passo, o financiamento lá da casa, como é que fica? E se der esse passo, como é que eu faço para pagar o consórcio? E se der esse passo, como é que eu faço para pagar o financiamento do carro? E se der esse passo... Olha a planilha crescendo aqui, porque tudo isso você tem. Não é? Tem comida, tem água, tem luz, tem casa, tem financiamento, tem consórcio, tem carro, tem... Então tem bastante coisa. Coloca aí diante do Senhor. É necessidade tudo isso? É necessidade. Não é necessidade, divide, dá para alguém.
É necessidade? Lembra da palavra do Senhor. Não vou te desamparar, não vou te deixar. Tua empresa não vai falir, teu negócio não vai para trás, não vai perder o emprego. Honra o Senhor com os teus bens. Honra. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. E aqui está dizendo que o vosso costume seja sem avareza. Fique contente com o que você tem. Fique contente. E eu vou parar numa palavra aqui, só. Uma palavra, gente. Olha aqui. Domingo que vem, todos vocês vão estar aqui, né? Todos vão estar. Inclusive aqueles que não vieram vão estar. Domingo que vem, eu vou perguntar para você qual a palavra-chave. Eu só começo domingo que vem com a palavra-chave. Qual a palavra-chave? Gafanhoto. Fechado? Todos ouviram? Gafanhoto. Palavra-chave para domingo que vem. Vocês estão todos abençoados. Em nome de Jesus. Pode ir. Tenha um dia debaixo de Shalom.